tudo bom com vocês? A segunda temporada de Love 101 está chegando finalmente, mas infelizmente eu tenho uma péssima notícia para quem ainda não sabia. Essa segunda temporada da série, que será lançada no dia 30 de setembro na senhora Netflix, vai ser a última temporada da série. Sim, vai acabar. Eu tô triste sim, porque a série vai acabar assim muito cedo, né? Uma neném de 2 temporadas, mas ao mesmo tempo eu fico aliviada, porque eu prefiro que as minhas séries terminem assim, sejam finalizadas, bonitinho e tal, do que a série ter 1 milhão de temporadas e acabar sendo cancelada e sem um final, deixando a gente, né, chupando o dedo. Então hoje eu trouxe pra vocês aquele resumão maneiro pra gente já começar a segunda temporada com toda a história fresquinha na nossa cabeça. Então, sem mais conversa, bora pro vídeo de hoje. Eu amo que essa série ela já começa assim com um mistério, sabe? Com a Jiki, que a gente até o momento não sabia que era ela. Ela chegando em uma casa abandonada, cachorro latindo, a chuva caindo, e aí ela vai, solta o cachorro, parece que tá invadindo a casa. Gente do céu, que começo de série maravilhoso, né? Mas na real, esse momento já são cenas deles adultos, da Jiki adulta, na verdade, porque nós não vimos aí os outros adolescentes da série, então ela começa ali a falar sobre amizade e tal, e aí a gente já deduz que eles acabaram em algum momento de suas vidas se separando. Então logo a série já começa a mostrar o que rolou no ano de 1998 pra gente tentar entender um pouquinho melhor como essa história aconteceu e como chegou até esse momento aí deles adultos. Pouco a pouco a série vai apresentando cada um desses adolescentes maravilhosos e muito rebeldes, né? Socorro, esses caras aprontavam demais. A começar pelo Osman, que foi pego pelo diretor, que acabou descobrindo o seu plano para os nerds fazerem os seus trabalhos. Na verdade, o Osman é um cara cheio dos paranauê, que sempre dava um jeitinho de ganhar dinheiro, viu? Já pulamos então para o Keren, que fica puto da vida com o juiz no jogo de basquete, porque ele não marca falta para um jogador que empurrou ele no chão e tal. E aí você me pergunta, o Keren ele fez o quê? Ele ficou bravo? Ele foi pra cima do jogador? Não, ele foi pra cima do juiz mesmo, na porrada, meus queridos. Foram tantos caras tentando segurar o Keren neste momento que tu fica chocado. Obviamente que depois desse momento ele é expulso do time, né? Mas ele sai ali nervoso, quebrando os troféus tudo. Seguimos então com a Eda, que é pega pelo diretor dando uns amassos no professor ali na sala de aula, que claramente ele é demitido depois disso. Logo conhecemos também o amor da minha vida, vulgo Sinan, que chega atrasado nas salas de aula ali, mas ele não perde tempo, já senta e tira o seu cochilinho enquanto a Jiki não cala a boca por um segundo. No dia do debate ali na escola, muitas coisas estavam para acontecer, muitas merdas na verdade, né? Nós temos o Osman, como sempre, apostando e tentando ganhar dinheiro de alguma forma, enquanto o Keren esquentadinho tá quebrando ali a caixa de som na cabeça de um garoto, mano, do nada. Gente, eu dou tanta risada nessa cena. Eu não posso rir dessas coisas, mas o Keren, ele é muito bravo. O Sinan, ele chega atrasado como sempre, porém, neste momento, ele fazia parte do debate. Ele tava no grupo do debate da escola e ainda chegou atrasado. E o bichinho ainda chega, tipo assim, e aí? O que vocês estão olhando? E aí temos também a Eda fugindo desse debate para poder aprontar, como sempre. Ela acaba enganando ali o garoto que fica na mesa de som. E aí, enquanto ele sai, ela começa a mexer nas coisas ali, começa a acender e apagar a luz, atrapalhando o debate, distraindo todo mundo, começa a virar, gente, uma confusão esse momento. É merda atrás de merda, vocês vão ver. Pra quem não lembra, o negócio é louco. O diretor pega a Eda de novo e manda ela ali pro debate, e enquanto isso, o Sinan, ele aproveita que tá todo mundo distraído e vai beber a sua cachaçinha escondida ali de todo mundo. Nem tão escondida assim,
né? Enquanto a Edaki não consegue ficar quieta por 1 minuto sequer, ela acaba atacando um negócio ali no Keren, que já levanta irritado, porque ele é esquentadinho, e já começa a gritar, e aí, quem foi? E não sei o que, aí já vem um cara pra enfrentar ele, e mano, do nada, virou um caos. Eles começam a sair na mão, você começa a ficar perdidaço. Pra piorar ainda mais a situação, no meio desse caos aí, o Sinan, ele acaba deixando cair o seu álcool nos cabos ali, né, na fiação, e aí o negócio pega fogo, a cortina começa a pegar fogo, e aí o alarme de incêndio ali é ativado, e aí começa a cair água em todo mundo, e todo mundo saindo na mão. Gente, pra fazer esse tipo de cena icônica, só essa série mesmo, né? Pelo amor de Deus, eu amo. Por conta de toda essa confusão aí, a escola deles acaba sendo banida de todos os debates aí entre as escolas, e claramente que as coisas não ficariam fáceis para eles depois disso. Eles são enviados ali para a diretoria, para detenção, algo do gênero. Mas não somente isso, um a um eles vão ter que entrar ali na sala do conselho para tentar se justificar e explicar o que aconteceu. Porém, obviamente que eles não conseguem falar direito e eles acabam piorando ainda mais a situação, né? Agora, esse conselho aí dos professores precisam chegar em uma solução. Eles precisam votar se esses alunos serão expulsos ou não da escola. Porém, essa votação tem que ser unânime. Se apenas uma pessoa votar contra a expulsão, eles serão salvos. E é exatamente isso que acontece. Todo mundo vota a favor ali da expulsão desses alunos, com exceção da professora Burko, que ela se recusa a jogar aí esses alunos para os leões de uma vez por todas. Os professores até entram em uma discussão com ela, tentando convencê-la do contrário, principalmente o diretor, que odeia esses adolescentes com todas as suas forças. Ficam dizendo que eles são pragas, que eles não têm mais jeito, que eles atrapalham a escola e tal, mas a Burko, ela bate o pé, não quer saber e salva a pele deles. Eu morro de ódio desse diretor da escola, não vou negar, ele é um podre, mas eu não vou mentir também que às vezes eu tenho dó, porque os adolescentes, por mais que a gente goste muito deles, eu pelo menos, eles aprontam demais, gente, demais. Sim, eles são problemáticos, sim, eles têm problemas em casa com os pais, todo mundo sabe disso, mas imagina o diretor também, né? Eu até ria, por mais que ele estivesse falando sério, mas toda vez esse diretor podre, ele falava a mesma frase. Se hoje me dissessem que é meu último dia na Terra, eu ia usar esse dia para expulsar vocês dessa escola. Meu querido, que ódio nesse coração é esse? Bom, mas agora esses 4, que em breve serão 5, eles querem descobrir quem foi essa única pessoa que votou contra a expulsão deles. Então eles vão atrás da nenenzinha Ijiki, que é a representante de classe, que é o exemplo para todos os alunos, tentando manipulá-la para ela falar a verdade. Na verdade, manipulá-la não, tava obrigando mesmo, principalmente o Keren, que não abaixa a cabeça e, mano do céu, ele é muito esquentado, e aí ele ficava insistindo, colocava a garota sentada na cadeira, falava, você vai falar sim, então, por livre e espontânea pressão mesmo, a Ijiki acabou contando que, na verdade, quem votou contra é a Burko. Porém, é claro que as coisas não seriam tão fáceis assim, né? Tudo muda na história dessa série quando a gente descobre que a professora Burko, ela será transferida em 2 meses. Ou seja, com ela saindo da escola, eles serão expulsos de qualquer jeito. Tanto que ela tenta conversar com o diretor, pedindo para ele não expulsar esses adolescentes quando ela for embora, porém não tem jeito, ele fala que vai ser a primeira coisa que ele vai fazer no caso. Porém, a Burko, muito afrontosa, maravilhosa, ela fala pro diretor que nesse caso, então, ela vai adiar sua transferência por 1 ano até eles se formarem. Na sua cara, querido. E aí, com isso, ele tenta manipular a Burko, né, dizendo que não, então nesse caso não vai expulsar, que ela pode ir, prometendo que não vai expulsar ninguém, mas é claro que aquilo era mentira.
Eles se juntam então para bolar um plano para fazer a professora Burco ficar na escola. Então, depois de um vai e não vai, eles acabam tomando a decisão que ela precisa de um marido lá. Na cabeça deles, se ela se apaixonar e acabar se casando aí com alguém, ela vai desistir de ir embora. Então, eles seguem aí com esse plano. Problemático? Talvez. Mas, gente, adolescentes. Nessa altura do campeonato, a série deixa bem claro que esses 4, eles não sabiam absolutamente nada sobre o amor, mas eles vão saber, acredite. Então, para saber mais sobre o assunto, amor, romance, eles precisam encontrar uma pessoa romântica o suficiente para poder dar uma aula para eles, né? Uma consultoria sobre o amor, porque eles ali, gente do céu, não dava. Então, eles resolvem ir atrás de quem? Sim, da Ijiki, que é a pessoa mais romântica que você vai conhecer. No começo ela fica ali, né, bem relutante, falando que não vai entrar nesse plano, porém eles conseguem manipular ela, dizendo que isso é para o bem da professora Burco, que ela precisa se apaixonar e ser feliz com um príncipe encantado. Então eles se juntam e vão aí atrás de um candidato para a professora Burco, porém nenhum é bom o suficiente para ela, porque eles também são bem exigentes, tá? Não é qualquer um, não. Até que nós temos uma das minhas cenas preferidas com o Kemal, o novo treinador da escola, chegando mesmo. E os adolescentes ali babando e muito felizes, pois encontraram o candidato perfeito. Só faltou o cavalo branco com ele nesse momento, tá? Enquanto isso, no final do primeiro episódio, nós vimos no futuro já a Ijiki mandando uma carta para cada um deles, falando a respeito da amizade deles, o que eles passaram e falando para eles encontrarem ela lá na antiga casa do Sinan, que estava caindo aos pedaços, literalmente. Essa casa era o ponto de encontro deles quando eles eram adolescentes. Então, com isso, nós temos um momento muito bacana aí, que vai deixando a gente louco das teorias, né, pra saber o que aconteceu com cada um deles, porque a série vai mostrando cada um recebendo aí essas cartas, porém a gente não vê o rosto de ninguém. Então, vai mostrando alguém trabalhando aparentemente em uma roça, que eu arrisco dizer que é o Osman, e aí nós vimos outra pessoa ali que parece que se deu bem na vida, com uma casa bonita, com várias crianças, que claramente é a Eda. E aí nós temos uma pessoa que está aparentemente na cadeia, que eu acredito que todo mundo vai imaginar que é o Keren, mas eu consigo imaginar o Sinan talvez nessa situação também. Mas aí, eis a questão, né? Existe uma teoria aí que o Sinan, ele morreu. Mas as minhas teorias, elas são outras. Eu não acredito que nenhum deles morreu. Eu acho que todos eles estão vivos, pelo menos eu quero acreditar nisso. Inclusive, tô pensando em fazer um vídeo de teorias pra vocês, mesmo que esteja perto aí do lançamento, porque eu percebi que eu não fiz vídeo de teorias quando a série saiu. Então, antes tarde do que nunca, né? Então, fique de olho aí nesse canal, hein? Se inscreva se você ainda não é inscrito, dê aquele like maroto que me ajuda bastante. Eu quase dei tchau, mas não, seguimos pro resumão. Voltando então para eles adolescentes, eles estão agora colocando esse plano em prática, agora que já tem o candidato perfeito, né? E aí eles resolvem que o primeiro encontro deles vai ser em um show de rock que vai rolar ali, porque na cabecinha de adolescente deles, eles imaginam que os dois vão se apaixonar, transar, casar e viverem felizes para sempre, mas não é tão fácil assim, né, queridos? Então, eles criam toda uma história, toda uma coisa ali pra Burco pensar que está levando eles para esse show de rock, na verdade, para protegê-los e impedir o Keren de bater em alguém, de bater ali no cara que teoricamente estava dando em cima da Eda. Eles fingem, inclusive, que esses dois aí estão em um relacionamento pra ver se acontece isso, né? Porém, eles também precisam convencer o Kemal. Porém,
Porém, aparentemente vai ser mais difícil, porque o cara é muito bruto, ele não dá conversinha aí pra ninguém. Mas no fim das contas, eles conseguem convencer o Kemal sim, e não é tão difícil, afinal de contas, o show era da banda preferida dele, então tudo certo. Então eles vão até a casa da Ijiki também pra tentar convencer a mãe dela de deixar eles irem no show, porém, claro que mentindo, dizendo que eles iam apenas no cinema mesmo. Pra quem não lembra, todos os adolescentes tinham um problema diferente em casa e os pais da Ijiki eram bem rígidos e tratavam ela como se fosse aquela garotinha indefesa mesmo. Nesse momento, o Sinan, tadinho, ele acaba tendo uma crise aí, ele tem um leve surto ali, porque eles começam a falar sobre família e isso é uma coisa que mexe com ele, né? Até por isso que eu queria comentar sobre isso nesse resumão também, para lembrar um pouquinho vocês de algumas coisas. O Sinan, ele era um garoto muito sozinho e ele era depressivo, ele falava constantemente sobre se matar. Ele morava ali sozinho com o seu avô, na verdade ele cuidava do seu avô e do cachorro. A casa tava assim em pedaços mesmo, ruína, porque o pai dele vivia na casa da frente junto com a nova família, os novos filhos, e deixava ali o Sinan largado. Ele não queria saber do Sinan de jeito nenhum. Inclusive, eu tinha um ódio que pouco a pouco o pai dele ia indo aí nessa casa, ia pegando os móveis, porcelanas, né, pratos, copos, quadros, e ia cada vez mais deixando o Sinan sem nada. Bom, voltando aí nessa história do show, chegando lá, eles vão tentando criar cenários e fazendo várias desculpinhas aí para os dois ficarem sozinhos. E aí o Keren, ele até inventa ali toda uma história pro Kemal, dizendo que a Burko tava muito no pé da Eda e tava impedindo ele de ter uma conversa a sós com a Eda, com a sua namorada, que não sei o que. O Kemal até fica ali insistindo que não vai ajudar nisso, mas no fim acaba ajudando sim, e aí fica com a Burko pra poder distraí-la, entre aspas. Tem até um momento que o Sinan, ele consegue prender esses dois no banheiro, e eles de fato achavam que isso ia dar certo, que eles iam tipo transar no banheiro. Mas é claro, gente, que as coisas não são tão simples e esse plano não dá tão certo. Ou na verdade acaba dando certo, mas a conclusão não foi da forma que eles imaginavam, pelo menos nesse momento não. Então eles, com a bolsa da professora e tudo mais, eles acabam indo embora e vão pra casa da Eda. A Eda, ela morava assim, tipo, na frente da casa da Burko, então lá eles conseguiam ver absolutamente tudo que estava rolando. E aí eles já imaginavam que o Kemal ia acabar levando a Burko pra casa e tal, e realmente foi isso que aconteceu, porém os adolescentes acabaram indo embora, restando apenas a Eda e o Keren. Meu casal ia acontecer. Mas nesse momento a gente acaba descobrindo que o Kemal não somente levou a Burko pra casa, não, ele também entrou na casa dela. Vocês têm noção? E eu ficava surtando ali juntamente com a Eda. Mas até esse momento a gente não tinha entendido como os dois chegaram nessa situação, mas a gente vai entender. E isso deixa a Eda, obviamente, toda felizinha, que fica ali comemorando, e o Keren, obviamente, estava mais apaixonadinho do que nunca, sabe? Ele olhava pra ela de uma forma. E sim, começa a rolar um clima entre esses dois também, e aí chega o momento que eles estão conversando, e aí o Keren começa a questionar sobre o que de fato é o amor e tal, e vai rolando esse teretetê, e os dois acabam dando o primeiro beijo, que eu fiquei assim sem ar, fiquei muito feliz, até o momento que a Eda surta e morde a boca do Keren. Pois é. E aí, claramente, depois disso, o Keren acaba indo embora sem entender o que aconteceu, e a Eda fica ali desesperada também, surtada. Mas aí, no episódio seguinte, a gente acaba descobrindo o que de fato aconteceu com a Burko e com o Kemal também. Acontece que, como eles estavam com a bolsa da Burko, ela estava sem a chave, então ele acaba falando que vai ajudar ela a abrir a porta, e realmente ele consegue, e aí chegando lá, ela tá com frio, quase gripada, e ele fala que vai fazer um chá pra ela, que não sei o que, aí tem todo um clima de fato rolando aí entre esses dois.
E o clima de amor também tá no ar, viu? Porque nós temos um momentinho também com o meu casal preferido, que é o Sinan e a Aijik. Os dois entram ali em uma discussão, aquela coisa e tal, mas aí a gente finaliza o dia desses dois com a Aijik toda fofinha falando que ele vai pegar um resfriado. Enquanto isso, a Burko, ela tá bem bêbada ali, conversando com o Kemal, adorando a companhia dele, ele também tá adorando a companhia dela, nem parece mais aquele cara bruto que dava patada em todo mundo. Tem até um momento que ele dorme na casa dela, ele dorme no sofá, obviamente, ali cuidando dela mesmo, sabe? Não é nada muito sexual nem nada do gênero, era uma coisa mais de cuidado, e isso que é fofo, por isso que eles se apaixonaram. No outro dia, quando a Burko percebe que o Kemal ainda tá na casa dela, ela fica simplesmente desesperada, mas até o momento a gente não entende direito por que que ela tá desse jeito e tal, e o cara olhava pra ela de um jeito tão apaixonado que, meu Deus, eu só conseguia pensar, não é que o plano dele está dando certo mesmo? Mas aí, claramente, a Burko tava escondendo algo, ela acaba surtando em um momento, e aí o Kemal também, ele vai embora sem entender absolutamente nada, e eu também não, até o momento. E aí, nesse episódio, podemos dizer que é o episódio que está um climão entre todos os casais. Love 101 é uma série que de fato faz isso. Tipo, no episódio que um casal briga, todos os casais vão brigar. No episódio que todos os casais vão se acertar, todos os casais se acertam, entendeu? Então, obviamente que tava um climão entre a Eda e o Kerem depois do que aconteceu, dela morder a boca dele e tal. A galera até pergunta pra ele, cara, o que aconteceu aí com a sua boca? Hello, mas ele não conta que foi a Eda que fez aquilo. Mas aí, né, visualizando ali aquela situação, os adolescentes acabam percebendo que algo não está tão certo assim em relação a Burko e o Kemal, que alguma coisa aconteceu ali entre eles, não coisas boas, porque eles estavam esquisitos ali. E aí, a professora na escola começa a falar com a Burko que o Kemal é maravilhoso e não sei o que, e aí ela começa a dizer que os dois estavam flertando, que ele dava em cima dela. Eu ficava, minha filha, que? Essa daí cria fanfic na cabeça mesmo, né? E o infeliz do Kemal, pra poder fazer ciúmes pra Burko, ele resolve aceitar sim o convite dessa professora pra sair junto com ela, e ele aceita na frente da Burko mesmo. E olha só, essa ceninha até que deu certo. Na verdade, se você parar pra reparar, não somente os adolescentes tinham esses joguinhos não, tá? Mas esses dois também tinham, e muito. Então nós temos um dia de prova aí na escola em que o Sinan tá dando seu cochilinho como sempre, ele diz que não estudou e não tá nem aí. Só que aí a Aijik, ela toda fofinha, fica toda preocupada. Ela faz toda a prova, gente, dá uma dó nesse momento. Ela faz a prova, coloca o nome do Sinan na prova dela, troca a prova sem ninguém ver, e aí na prova em branco ela coloca o nome dela, entrega a prova em branco como se fosse dela e fala pro professor, tipo, desculpa, eu não estudei. E aí, com isso, nós temos um dos momentos mais pesados dessa série, na minha percepção, porque o Sinan, ele não gosta do que ela fez, porque o Sinan é esse personagem que ele não quer que ninguém faça nada por ele, justamente porque ele não tem ninguém. Então, ele acha que as pessoas estão com pena, estão querendo fazer caridade, e é exatamente isso que ele fala pra Aijik. Ele chega nela e fala, mano, você nem é minha amiga, você nem é nossa amiga, você tá tentando fazer caridade com a gente, você não precisava disso. Aí ele pega, taca a prova na cara dela, gente, é assim, surreal essa cena. Só que nesse momento, todos eles estavam com os nervos à flor da pele, eles são muito machucados pela vida e eles acabaram se machucando com palavras. O Kerem surta, a Eda surta, a Aijik não consegue parar de chorar, coitada, porque ela tentou fazer uma boa ação, mas foi mal interpretada, né? E o Sinan surtando sem parar, mas aí chega um momento que eu acho bem pesado, que a Eda, já não aguentando mais, ela começa a gritar com o Sinan e fala pra ele assim, você sempre fala sobre se matar, que quer morrer, não sei o quê, por que que você não se mata logo e para com isso? Pesadíssimo esse momento. Pesadíssimo. Essa série, pra quem repara bem nessas coisas, né, ela fala bastante sobre relacionamentos, fala sobre amor e problemas familiares e todo esse tipo de coisa. Então, nesse momento, o que eu consigo ver, minha opinião aqui, pessoal, pra vocês, eu consigo ver adolescentes
que estão assustados porque eles não têm amor, eles não recebem amor de ninguém, então eles estavam se apaixonando ali uns pelos outros, e eu nem tô falando romanticamente, eles estavam criando uma amizade verdadeira, e isso fez com que eles ficassem com medo dessa intensidade que eles estavam sentindo, sabe? E eles são personagens que quando alguém realmente se aproxima deles, eles acabam afastando, com medo de se machucar mais uma vez. E aí eu sempre me pergunto nesses momentos que eles surtavam, se esses adolescentes não recebem e nunca receberam amor, como que eles vão dar amor pra alguém? Por isso que eu amo tanto essa série, não é só uma série adolescente, essa série tem uma profundidade gigantesca. O final desse episódio também é bem pesado pra mim, assim, é um dos mais tristes, mostrando cada um deles individualmente tentando lidar com seus demônios sozinhos. Então, a gente vê ali o Sinan chorando muito, 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 olhando pra água e sempre pensando besteira, a gente sabe disso. A gente vê o Keren saindo na mão com vários caras e surtando muito, muito, muito mesmo. É como se ele batesse ali nas pessoas pra poder extravasar, tanto que depois, né, que os caras vão embora, mostra ele ali chorando, desesperado, sozinho. A gente também tem a Eda chorando muito no seu quarto e surtando horrores no seu quarto sozinha, enquanto a Ijiki tá ali na escola, fingindo estar bem pra poder tirar a foto ali, sabe? Eles ficaram um tempinho separados aí depois disso, fica um certo climão aí entre os adolescentes, né? Mas aí o Keren e o Osman fazem algumas apostas pra ganhar aquela graninha, enquanto a Eda chama a Ijiki pra conversar sobre o Sinan e tudo que rolou. Enquanto isso, o Sinan, ele teve um bom tempinho aí pra poder refletir mais sobre as coisas e vai ali atrás do Keren e do Osman pra poder pedir desculpas. Sim, ele fala que sente muito do jeitinho dele, mas pede. Inclusive, nesse ponto da história, o Sinan foi a pessoa que percebeu que o Kemal e a Burko se gostam sim, porém tem alguma coisinha ali que tá impedindo os dois de ficarem juntos. E aí ele que é a pessoa que propõe ali deles continuarem com os seus planos. O Osman, nesse momento, ele até estranha um pouquinho e começa a questionar por que o Sinan tá se preocupando tanto assim agora, depois de tudo que aconteceu, né? Ele não responde, mas claramente que foi por conta da Ijiki que ele já estava caidinho por ela. E não demora para todo o grupinho já ficar juntos de novo e o Sinan pede desculpas pra Ijiki na frente de todo mundo, coisinha mais fofinha. Eu sinto muito. Já o climão entre a Burko e o Kemal continua e a gente não entende direito por que ela fugia tanto assim dele, até que finalmente nós descobrimos toda essa estranheza. A gente acaba descobrindo que a Burko, ela já está em um relacionamento, e não é um relacionamento qualquer, tá, meus amigos? Ela tá noiva. Claro que os adolescentes ficam ali sem reação quando descobrem aí desse relacionamento, porém logo o Sinan, ele já percebe que o noivo dela não é uma pessoa bacana não, e ela merece coisa melhor. Então, claro que ele quer continuar com o plano e separar os dois. Porém, a Ijiki, fofinha, que sempre acredita no príncipe encantado e acredita muito no amor, ela não quer fazer isso. Ela fala que se a Burko escolheu ficar com esse cara, certamente ele é uma pessoa boa. Então, Osman, ele propõe deles criarem aí mais um plano para descobrir se esse cara é gente boa ou não. Caso ele realmente seja um babaca, como o Sinan fala, eles vão continuar com o plano de juntar ela e o Kemal. O Sinan, então, disposto a aprovar sua teoria, ele resolve fazer um negócio assim estranho, mas no final até que deu certo. Ele vai ali no meio da chuva, só de camiseta, e vai conversar com o noivo da Burko para saber se ele vai dar a jaqueta para um pobre adolescente que está ali se molhando todinho e pode ficar doente. E claro que o cara não dá essa tal jaqueta, na verdade ele só oferece a jaqueta depois que a professora
professora Burko aparece. Então eles continuam aí nessa discussão se o cara é bom ou não, dizendo que esse plano é meio michuruca, né, que ele dar ou não a jaqueta não vai dizer que ele é uma boa pessoa, então eles resolvem manipular o Kemal e fazer a mesma coisa com ele para ver a sua reação. Porém, nesse caso, o Kemal, sem pensar duas vezes, ele já tira a sua blusa e dá pro Sinan. Sentiram a diferença, meus amigos? Eu sei que é um plano bem bobinho, mas eles são adolescentes, né, gente? Pra quem não lembra, o noivo da Burko realmente é um escroto, um babaca, um machista, e eles juntarem ela com o Kemal, na verdade, foi um favor que eles fizeram pra ela. Depois de todo esse episódio aí na chuva, então, o Sinan, ele de fato acaba ficando doente, dá uma dó que ele desmaia na frente do hospital, assim, sozinho, porque ele não tinha ninguém, né, não tinha a sua família, não tem o seu pai, ninguém se importa com ele. Ele acaba pegando aquele atestado médico, né, pra não ir até a escola e segue a sua rotina normal em casa, cuidando do doguinho, cuidando do seu avô, lavando as suas roupas, tudo. Ai, gente, que vontade de entrar na tela da televisão e dar um abracinho no Sinan, sabe? Esse garoto, ele não merece todo esse sofrimento, não merece. Porém, mesmo ele constantemente falando que não precisa de ninguém cuidando dele, a Eji, que não quer saber nesse momento, ela vai até a casa dele cuidar dele sim. Mais pra frente, né, depois desse acontecido, o Sinan, enfim, tenta se declarar ali pra Ejik na escola, porém, gente, ela acha que ele tá apenas debochando da cara dela. Tadinha. Enquanto isso, o Keren também tenta se declarar pra Eda, mas não de um jeito muito positivo. Ele tenta se declarar com aquele jeito agressivo dele de sempre, né? Obrigando ela a ouvir e conversar com ele, dizendo que eles têm alguma coisa assim e que não é pra ela fugir coisa nenhuma. E aí ele começa a se questionar por que ela tem essa relutância pra poder ficar com ele, pois claramente ela também sentia alguma coisa. E aí ele até chega a falar que se o problema é a sua agressividade, ele pode mudar, que não sei o que, e ela fala que não, que o problema não é esse, que na verdade a sua agressividade a excita. Crianças, pelo amor de Deus, não façam isso, ok? Mas aí a Eda assume que se preocupa muito com ele, até demais, que na verdade ela está extremamente obcecada por ele, que só pensa nele e que esse é o problema. Então Keren fica ali, mais uma vez, se questionando por que eles não estão juntos então, mas a Eda, ela surta e sai correndo neste momento. E aí, com todos os planos deles ali de juntar a Burko e o Kemal, mal imaginava eles que realmente os dois estavam se aproximando cada vez mais, almoçaram juntos ali em um certo momento. O Kemal até fala que em algum momento ele vai fazer uma comidinha pra ela. Enquanto isso, o seu noivo porco, podre, machista, imundo, esse homem infeliz, ele tá lá com a cara pra cima na casa dela, esperando ela chegar pra poder fazer alguma comida pra ele, pois ele tá morrendo de fome. Inclusive, ele até fala que não sabe nem fritar um ovo e não precisa aprender, porque depois de casar com ela, ela vai poder fazer isso pra ele todos os dias. E eu nem tô exagerando, tá? Ele falou isso mesmo. Mais pra frente, então, não aguentando toda essa situação, tem um momento ali que a Burko acaba surtando com o Kemal e começa a dizer que os dois nunca podem ter nada, pois ela está noiva. Sim, ela enfim assume pra ele porque ela tava fugindo aí esse tempo todo, e aí ela começa a falar que tá sendo muito difícil pra ela, que ela tá se controlando muito pra não ficar com ele, pra não fazer nada de errado, e obviamente que o Kemal, ele fica bem chateado aí com essa situação, e aí ele fala que vai facilitar as coisas pra ela então, e deixa ela lá toda cagada chorando sozinha. Mais pra frente nós temos alguns momentinhos aí bem fofinhos de uma amizade que eu gosto muito, que é da Eda e do Sinan. Os dois acabam tendo uma conversa sobre a Ejik, sobre o fato dele gostar dela e não falar nada, e aí a Eda acaba falando que a Ejik também gosta dele, mas acha que não é correspondida. Enfim, essa conversa, né, pelo amor de Deus, enfim, alguém falou a verdade ali na cara dele. Então a Eda já acaba aconselhando o Sinan de já chegar chegando, já chegar dando um beijo ali na Ejik e parar de graça.
bagaça. Mais pra frente aí dessa situação, nós temos mais uma conversa aí desses dois que é bem bacana, porém dessa vez o Sinan que fala umas verdades aí na cara da Eda, dizendo que ela tem que enfrentar tudo e todos pra trabalhar com aquilo que ela sonha e sempre sonhou, mas ela tem medo de falar a verdade pros pais dela. Começa a dizer, né, até mesmo sobre o fato dela não comer direito, né, pra quem não lembra, a Eda, ela tem um grande problema aí com alimentação, ela não comia porque tinha que ter o corpo perfeito e ser a pessoa perfeita. Então ele acaba falando que ela se preocupa demais com aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito e não faz exatamente o que ela mesma quer, e fala até mesmo sobre o querer e o medo dela de ficar com ele, e acaba chamando ela até mesmo de covarde. Chamar a Eda de covarde assim na cara dela, querido, tu tem que ter coragem, é porque essa bichinha ela é brava. A Eda então acaba saindo com um carinha lá da escola, um carinha babaca também, que eles acabaram usando ele no comecinho da temporada, em um desses planos deles e tal. Ela acaba fingindo que gosta desse cara e topa sair com ele pra, sei lá, fazer ciúmes pro Keren. Só que o Keren, ele começa a jogar esse cara pra cima da Eda também. É uma loucura, assim, meio que uma manipulação, sabe? Esses joguinhos do Keren e da Eda era bem complicado. Só que aí, nesse encontro, esse cara acaba percebendo o que tava rolando, percebe que a Eda gosta, assim, do Keren e ele tava sendo apenas usado, então ele acaba deixando ela lá sozinha, não antes de ameaçá-la. Ele sai muito irritado, falando que ainda vai se vingar dela e do Keren por terem usado ele neste momento. Em certo momento, então, a Eda e a Ejike, que já estão bem mais próximas da professora Burco, acabam indo na casa dela, meio que como uma despedida, porque a transferência dela já estava chegando. Mano, ela ia se transferir pelo cara que ela tava noiva também, sabe? Gente do céu, por isso que eu falo que o fato dos adolescentes terem se intrometido na vida dela, claro que é meio problemático se você parar pra pensar e blá blá blá, mas na verdade foi uma coisa boa até que eles fizeram pra ela, sabe? Mesmo que a intenção fosse outra. Elas então começam a beber um vinhozinho e conversar mais uma vez sobre o amor. Então as meninas ali começam a perguntar se ela ama o noivo, se ela tá feliz, se é essa a vida que ela quer, e aí ela começa a refletir também sobre as coisas que elas conversam, e aí já bem bêbada, a Ejike acaba dando uma puta lição pra essas duas e pra ela mesma, falando sobre o verdadeiro amor, que é o amor próprio. Rainha, eu amo muito a Ejike, melhor personagem, não. A Eda também é maravilhosa, o Sinan, todo mundo nessa série é incrível, maravilhoso e perfeito, e eu até chutei minha câmera, desculpa, fia. Logo, a Eda e a Ejike se reúnem com o resto do grupo, então vão ali andar de barquinho e curtir um pouquinho, né, afinal ninguém é de ferro, mas é o aniversário da Ejike, e aí toda a sua família está lá em casa esperando ela pra sua festinha, mas ela não tá nem aí, ela tá curtindo com seus amigos, bebendo um pouquinho, curtindo seu pequeno cupcake. No meio disso, então, dessa curtição, a Ejike acaba caindo na água, e aí o Sinan já pula atrás dela, e tem uma cena que foi bem inusitada pra mim, eu não esperava que isso ia acontecer nesse momento, mas é uma das minhas cenas preferidas aí dessa primeira temporada, que os dois dão o primeiro beijo debaixo da água. Vocês têm noção? É uma cena muito bonita, assim, visualmente, é uma cena muito intensa, porque, enfim, esses dois criaram essa coragem aí de se beijar pela primeira vez, né? Enquanto a Eda finalmente vai conversar com o Keren, dizendo que ela percebeu que não vai conseguir ficar com outra pessoa, que ele é a pessoa que ela quer ficar e tudo mais, e os dois acabam se acertando também, finalmente. O episódio 6, na verdade, é aquele episódio que todos os casais estão se resolvendo, porque a Ejike e o Sinan estão a coisinha mais fofinha do mundo, enquanto a Eda e o Keren estão se pegando com vontade dessa vez, e enquanto isso, a Burco finalmente ela larga sua aliança ali em cima da mesa e vai atrás do Kemal. Porém, as coisas não são tão simples, né? Vocês estão ligados.
No momento que ela tá indo, né, pra casa dele, o seu noivo está chegando. Então ela já entra, chama ele pra conversar e aí fala que quer terminar, que não quer casar com ele, que não é essa vida que ela quer. Porém, ele começa, né, a falar que não, que ela tá bêbada, que ela não sabe o que ela tá falando, porque eles são maravilhosos e eles têm que casar. E ai, que homem chato. Mas a Burco não quer saber, ela joga todo o machismo dele na cara, assim, joga um monte de verdade, coisa linda e maravilhosa, e bota ele pra correr da sua casa. Finalmente, rainha maravilhosa, era essa Burco que eu queria ver desde o começo. Porém, quando a Burco, enfim, chega na casa do Kemal, ela se depara com aquela professora maluca que sempre queria sair com ele. Ela acabou indo pra casa dele ali de surpresa, a Burco não sabia disso, então quando ela vê ali essa professora na casa dele, achava que estava rolando de fato alguma coisa e que era tarde demais, então ela acaba indo embora. É muito tarde. Só sofrimento aí pra quem shippa os casais, né? Pelo amor de Deus. E é bem legal também que nessa altura do campeonato, os adolescentes eles já estavam tão amigos, tão apaixonados um pelo outro, assim, não romanticamente falando só, sabe? Eles criaram uma conexão muito bonita. E nesse momento eles já estavam meio que conformados que a Burco ia embora e que eles seriam expulsos, mas eles estavam tão leves, eles estavam tão felizes, curtindo ali aquela amizade que é bem fofinho. Então eles até esqueciam um pouquinho esse plano de juntar a Burco e o Kemal, que chegou um momento na série que foi um plano que começou a andar sozinho, sabe? Eles não precisavam fazer muita coisa, afinal de contas o Kemal e a Burco já estavam se gostando sim. Porém, meus amigos, lembra daquele cara que eu disse que queria se vingar do Keren e da Eda? Pois bem, esse dia chegou. Ele acaba pegando ali o Keren junto com vários outros caras para poder dar uma surra e eles vão para o laboratório novo da escola. Pra o diretor morrer dessa vez, né, gente? Eu achava que esse homem, ele ia ter um infarto real, porque o laboratório branquinho, tudo novinho assim, nossa, gente, que judiação. Mas essa cena, sem dúvida, é a cena mais icônica dessa série. Eles começam a bater bastante no Keren, né, covardia, porque ele tava sozinho, porém o Sinan acaba chegando e ele nem pergunta nada, ele já vai chegando no soco mesmo, assim como a Ijiki, gente, que ela já chega pulando ali nas costas do cara, ela nem pensa duas vezes, assim como a Eda também, que começa a quebrar as garrafas em todo mundo. E aí o Osman chega com aquele jeitinho dele, assim, mais sério e tudo mais, e você até acha que ele vai ficar só olhando, mas não, ele pega ali a cadeira e vai dar cadeirada nos caras também. O conjunto dessa cena, ela é maravilhosa, sabe? A trilha sonora, a situação ali, claro que era pesado o que estava acontecendo, mas foi muito bem feita essa cena. O conjunto da obra é maravilhoso, sabe? Eles lutando, tacando as coisas ali em câmera lenta, pelo amor de Deus, eu amo essa série do fundo do meu coração. Enquanto isso, após o final aí do noivado da Burco, ela tá lidando com as consequências e eu achei bem pesado, na verdade, isso que aconteceu, sabe? O machismo que acontece até mesmo na família dela. Eu queria que eles explorassem um pouquinho isso na segunda temporada também. Eu acho que pode ser uma treta interessante. Com isso a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a professora Burco, né? E por que que ela seguia com esse noivado, sendo que claramente ela não estava feliz. Nesse momento, a família dela começa a ligar pra ela, assim, várias pessoas falando que ela envergonhou a família, falando que ela vai ser a pessoa responsável por matar a própria avó, só porque terminou o noivado com o cara, gente. Vocês têm noção? Tem até uma cena que mostra ali ela na cozinha sentada, chorando muito, assim, toda encolhidinha, enquanto o telefone não parava de tocar com a família dela, xingando ela e falando um monte. Enquanto isso, tá rolando toda essa treta aí na escola que eu falei pra vocês, porém dessa vez o diretor falou que nem a Burco vai conseguir salvar os alunos, então eles vão sim sofrer as consequências, porque agora, como o negócio tá bem mais sério, né, porque eles destruíram o novo laboratório e teve até gente que foi parar no hospital, agora os votos não precisam mais serem unânimes pra eles serem expulsos da escola. Na verdade, a maioria vai vencer. Só que eu fico com raiva dessa situação porque os caras que começaram a briga, eles não tiveram
consequência nenhuma. Eles ficaram como os mocinhos, enquanto os outros ali, que sim, eles já aprontavam bastante, mas pô, eles estavam se defendendo, sabe? Então eu fiquei com raiva, porque todos eles deveriam sofrer as consequências e não só o meu grupinho, sabe? Pra salvar eles agora, a Burko, ela precisa entender o que aconteceu, né? Porque ela chega ali perdidaça na escola, então ela pensa rápido e fala ali com o Kemal discretamente no ouvido dele pra ele poder ligar o alarme de incêndio no momento ali da reunião para que seja adiada, e ele realmente faz isso sem pensar duas vezes. Com isso, ela acaba indo conversar com os adolescentes pra entender o que aconteceu, e aí eles acabam explicando pra ela que na verdade era meio que legítima defesa, que eles estavam fazendo isso pra se defenderem e ajudarem o Kemal, que tava apanhando pra caramba. Porém, ela acaba explicando que agora apenas o voto dela não vai mais conseguir salvar a pele deles, né? Então agora a reunião ela foi adiada por 3 dias, então eles têm 3 dias pra poder se preparar, porque agora é só um milagre pra poder salvar a pele deles, né? Vai mostrando então cada um indo conversar com seus pais pra explicar o que aconteceu e avisar que eles serão expulsos da escola, mas não é nada fácil. Cada família tem uma reação diferente. Os pais da Eda falam que vão mandar ela pro exterior antes que ela seja expulsa, né? Enquanto o pai do Keren fala um monte pra ele, que ele é um vagabundo, que ele não presta pra nada, só que mais uma vez ele vai usar o dinheiro dele pra poder salvar a pele do Keren, que não sei o que, só que ele ameaça o próprio pai falando que não é pra ele fazer nada, que o problema é dele, que ele que vai resolver, que ele não quer nada que venha do pai. Eu acho que vale um vídeo sim, viu, falando sobre as famílias aí de cada um dos adolescentes, que aí a gente consegue entender um pouquinho melhor o lado de cada um deles, né? Mas o pai do Keren é aquele cara escroto, um pai ausente que acha que dinheiro é a solução de tudo. Enquanto os pais da Eiji que ficam irritados com ela, sendo que ela seria a única que não seria expulsa, ela seria apenas suspensa mesmo, né, porque ela não tem o histórico que eles têm. E aí a mãe dela começa a falar que o problema são as amizades, que eles estão estragando a princesinha dela. Enquanto o Sinan, tadinho, ele tenta ligar pro pai dele, mas o pai dele não quer nem saber, fala que tá ocupado ajudando os filhos a fazerem a lição de casa. Ai, como eu odeio o pai do Sinan, gente, vocês não têm noção. O melhor pai dessa situação, sem dúvida, é o pai do Osman, que entende a situação e tem uma conversa muito franca aí com o filho. Inclusive, eu queria ver mais aí dessa dupla, viu? O pai do Osman parece ser uma pessoa maravilhosa. Enfim, no final desse episódio, nós temos mais uma cena aí da Ijiki adulta na casa do Sinan, e adivinha quem aparece? Sim, a Eda, adulta, rica, poderosa, e eu tipo, meu Deus do céu, e agora? Mas segura que a gente já fala sobre isso. O ex-noivo da Burko, gente, vocês acham que esse imbecil, ele desistiu? Não, ele vai na casa dela mais uma vez, começa a falar que ela com certeza foi influenciada por alguém, blá blá blá, como se ela não fosse capaz de ter uma decisão como essa, mas ela não quer saber e manda ele pra correr mais uma vez. Só que dessa vez, logo que o noivo dela sai, o Kemal aparece na sua casa, mas calma, não é nada sexual nem nada do tipo. Na verdade, ele vai lá para eles planejarem e conversarem aí sobre a expulsão dos alunos, tentando ajudar eles de alguma forma. E é muito legal porque os adolescentes, eles não faziam a menor ideia que isso estava acontecendo, sabe? Porque a Burko realmente gosta muito deles e não queria ver eles passando por essa situação. Então, enfim, chega o dia do conselho e a Burko, ela foi muito inteligente. Ela faz uma psicologia reversa, sabe? Ela começa a falar, sim, vamos expulsar esses alunos e tudo mais, eu voto pra que a gente expulse mesmo. E começa a atacar na cara dos professores todos os problemas familiares que cada um deles tem e que os professores não estavam tendo paciência, que na verdade estavam piorando aí a situação deles e jogando eles de vez aí pra merda mesmo, né? E aí começa a questionar como eles se sentiriam ao ver uma notícia dessa.
dessas e tudo mais. Então, na verdade, esse discurso dela deu muito, muito, muito certo, porque faz todo mundo refletir ali sobre o futuro desses adolescentes e o que estavam fazendo com eles, sabe? E então é bem legal que chega na hora da votação, apenas a Burco e o diretor são as pessoas que votam a favor da expulsão deles, e a Burco fica com uma cara ali toda felizinha, sabendo que o plano dela deu muito, muito, muito certo. Ela conseguiu pegar no sentimento, sabe? No profundo desses professores. Porém, aí que vem a merda. Eles resolvem dar uma segunda chance aí pra esses adolescentes, desde que eles peçam desculpas na frente de toda a escola. Os adolescentes, então, entram aí nesse questionamento se vão ou não pedir desculpas. Tem alguns que são a favor, outros são contra, fala que isso não é o certo a se fazer, né? Porque eles estavam apenas se defendendo. Enquanto isso, finalmente, o Kemal, ele se declara pra Burco, falando que gosta muito dela, falando pra ela escolher ele, fala que ele vai fazer o que for preciso para que ela o escolha. Disse que vai lutar por ela, custe o que custar, sabe? O que ele tiver que fazer e tal, pra ela gostar dele, pra ficar com ele e tudo mais. Mal sabia ele que nessa altura do campeonato, ela já tinha o escolhido, ela já tinha terminado com o seu noivo, então ela dá uma risadinha e fala que agora tá solteira. Então ele já fica todo felizinho também. Fala que esperou muito tempo por este momento e enfim, esses dois dão o primeiro beijo, gente. Uma temporada inteirinha esperando por este acontecimento. Chega então, enfim, o dia deles pedirem desculpas na frente de toda a escola e todo mundo rindo, felizinhos, achando que conseguiram acabar com a arrogância desses adolescentes, principalmente o diretor, que é o melhor dia da vida dele com toda certeza, pelo menos ele achava isso, né? Na hora, a gente fica nessa angústia, nessa ansiedade, a gente não sabe qual que foi a decisão, o que eles combinaram, se eles realmente vão pedir desculpas ou não, só que quando chega ali na hora H, não, eles não pedem desculpas coisa nenhuma. Na verdade, cada um vai falando uma coisa diferente, fala, eu não vou pedir desculpas, eu não me arrependo e eu faria de novo. A Eda ainda zoa a roupa do diretor na frente de toda a escola, todo mundo fica rindo dela. O Kemal a mesma coisa, já fala um palavrão. A Ejike, ela faz um discurso assim maravilhoso, falando que ela não se arrepende, faria tudo de novo pra defender os seus amigos. E eu tenho orgulho de mim mesma por isso, obrigada. Ela até fala que se arrependeria sim se ela não tivesse feito nada pra poder salvar os amigos. Olha que fofa. Até mesmo o Osman, no final, a gente fica nessa coisa, né? Será que ele vai pedir desculpas? Porque ele era a pessoa que ficava mais relutante em relação a isso, porque ele queria acabar com isso e pedir desculpa, e enfim. Mas não, ele também não pede desculpa, sai tacando coisa em todo mundo, a escola inteira comemora, grita e fica todo mundo felizinho neste momento, exceto o diretor, né? Mais pra frente, então, a gente tem até uma cena com eles queimando o uniforme da escola ali em uma fogueira, mais uma cena que eu gosto bastante aí nesse final de temporada. Porém, nesse meio tempo, a professora Burco acabou ligando todos os pontinhos e percebeu que tudo não se passava de uma manipulação desses adolescentes pra ela ficar com o Kemal, tipo, ela percebeu sozinha mesmo, enquanto o Kemal acabou descobrindo também, porém pelo Sinan, que ele contou a verdade, né? Quando ele percebe ali que os dois estão juntos e tal, ele fala, olha, não é que nosso plano deu certo mesmo, e acaba, né, assumindo tudo isso. A Burco, ela fica bem chateada aí com toda essa situação, mas o Kemal, ele vai atrás dela, então ela começa a questionar se o que eles viveram foi real, se o que eles sentem é real ou não. Mas o Kemal, ele já dá um chega pra lá nela, já lasca um beijão na boca dela, falando, querida, isso é real, hello. Eles só deram um empurrãozinho. Chegamos então à última cena aí dessa primeira temporada, já mostrando mais uma vez, né, a vida adulta, mostrando a Ejike e a Eda em uma cena também bem intensa, com a casa caindo literalmente. E aí a Eda, ela começa a surtar, mas a Eda, ela surta muito, começa a falar que ela estragou tudo, que eles precisam de uma nova chance. Ela fica constantemente falando, a gente precisa de uma nova chance, a gente precisa
precisa de uma nova chance, enquanto a Iji que fica ali, né, tentando controlar ela e fazer elas saírem da casa porque tava ficando já muito perigoso. A Eda até começa a brigar com ela, falando: eu tava feliz até você me chamar pra cá, por que você me chamou, fazendo eu ressuscitar aí todos os meus demônios. Então a gente fica curioso pra entender o que aconteceu ali com eles desde essa época adolescente, que eles estavam bem amigos, até chegar nessa vida adulta, né? Será que realmente tem alguém preso? Será que realmente alguém morreu? Eu acho que não quero que isso aconteça. Enfim, mas aí a gente finaliza a temporada com alguém batendo na porta. E a gente não sabe quem é até o momento, então... Gente, dia 30 de setembro a gente vai saber, enfim, quem estava batendo naquela bendita porta, e eu mal posso esperar. E vocês? Bom, eu espero que tenha dado pra vocês lembrarem aí tudo que aconteceu nessa primeira temporada. Eu já me sinto pronta pra segunda temporada, e vocês? Espero que sim. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda aí muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!